Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, continuando a apresentação desse fantástico livro, 17º Olympische Spiele, Roma 1960, do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Oriental. Terminei com as fotografias aqui da Vila Olímpica e iniciaremos as provas de natação e também o polo aquático. Uma imagem do polo aquático, do jogo em que a Iugoslávia bateu a África do Sul por 7-1. E abaixo, os dois grandes nadadores da prova de 100 metros nado livre, o norte-americano Lance Larson, que perdeu para o australiano John Devitt. Porém, a foto, a filmagem da prova indicavam a vitória do norte-americano Larson. Só que o chefe dos jurados decidiu pela vitória do australiano. Os norte-americanos recorreram, mas não conseguiram reverter o resultado. A prova dos 400 metros, vencida pelo australiano Murray Rose, que havia sido campeão também em 1956, acompanhado pelo Tsuyoshi Yamanaka, do Japão, e também do John Conrads, da Austrália, que foi o campeão da prova dos 1.500 metros. Yamanaka foi prata e o Conrads bronze. Depois preciso confirmar a ordem, aqui parece que o pódio está mais alto, é o segundo lugar do Conrads. Aqui abaixo, a norte-americana Christine von Salza, que obteve a medalha de ouro na prova dos 400 metros nado livre e a medalha de prata no 100 livre. Acabou derrotada pela australiana Dawn Fraser, que foi a campeã dos Jogos Olímpicos de 1956. Mais um resultado das provas de natação. A prova de 200 metros nado de peito, que o Reino Unido conquistou a medalha de ouro com a Anita Lonsbrough, à frente da Wiltrud Urselmann, que obteve a medalha de prata, e da Barbara Goebel, também alemã, medalhista de bronze. Ouro para o Reino Unido, prata e bronze para a Alemanha. Aqui o alemão Frank Wiegand, não conquistou medalha. E aqui a Barbara Goebel, conquistando sua medalha de bronze no nado de peito. O alemão Ego Henninger também não obteve a quarta colocação. E outro alemão, Wolfgang Kondt, que também não conquistou medalha. Comentário das provas de natação nessas páginas. Natação que teve um domínio de Austrália e Estados Unidos no masculino e dos Estados Unidos nas competições femininas. Os saltos ornamentais, destaque para a alemã Ingrid Kramer, que obteve vitórias tanto no trampolim quanto na plataforma, e os norte-americanos venceram. Aqui a prova do polo aquático também, destaque a vitória italiana. Nessas páginas, comentários sobre o ciclismo. E aqui as fotos. A grande alemã, a Ingrid Kramer, vencedora tanto no trampolim quanto na plataforma. Grande destaque alemão nos Jogos Olímpicos de 1960. Ingrid Kramer, saltos ornamentais. Em 1964 ela obteve outra medalha de ouro. Eu não me lembro se foi no trampolim ou se foi na plataforma. Mas ela foi uma saltadora inesquecível da Alemanha. Ela era da Alemanha Oriental. Ingrid Kramer. Um salto numa foto colorida
da Ingrid Kramer, que era uma raridade, foto colorida na época. E o pódio, Paula Pope, dos Estados Unidos, que obteve medalha de prata, tanto no trampolim quanto na plataforma. Ingrid Kramer, medalhista de ouro, e a soviética Nina Krutova, medalhista de bronze. Aliás, foi a única medalha natação, saltos ornamentais, conquistada pela União Soviética nos Jogos de 1960. Ingrid Kramer, mais uma foto, super campeã Ingrid Kramer. As competições de natação, prova de revezamento, aqui a prova masculina, e a equipe alemã, que conquistou a medalha de bronze no revezamento, 4x100 livre. Três atletas da Alemanha Oriental e uma atleta da Alemanha Ocidental. Heidi Peckstein, Christel Steffen, da Alemanha Oriental, Ursel Brunner, da Alemanha Ocidental, e Gisela Weiss, da Alemanha Oriental. As provas de saltos ornamentais, aqui o alemão Rolf Sperling, foi apenas na 5ª colocação. A prova foi vencida, a plataforma, pelo Bob Webster dos Estados Unidos, Robert Webster, e a medalha no trampolim, a vitória de Gary Tobian, e o norte-americano, na foto abaixo, William Mulliken, vencedor da prova de 200 metros nado de peito. Os Estados Unidos tiveram um grande duelo contra os australianos pelo domínio da natação masculina. Competição de polo aquático, os alemães contra os italianos, que não informa o placar, e mais um lance dos brasileiros contra os soviéticos. Uma vitória de 8-2 para os soviéticos. A competição de estrada por equipes, o resultado, a Itália obteve a medalha de ouro, a Alemanha ficou com a medalha de prata e a União Soviética garantiu a medalha de bronze. Os italianos na foto conquistando a medalha de ouro, os alemães, medalhistas de prata, Schur, Adler, Lorch e Hagen, enquanto os italianos eram formados por Trappi, Cogliatti, Fornoni e Bailetti. Os fiscais de prova marcando a passagem das equipes, o resultado parcial das equipes. A disputa de velocidade tandem, que é aquela bicicleta de dois lugares, medalha de ouro, mais uma para a Itália, com Beghetto e Bianchetto. A prata para a Alemanha. A Alemanha conquistou a medalha de prata com Staber e Simon, e a União Soviética, com Vassiliev e Leonov, garantiu a medalha de bronze na velocidade tandem. Outro medalhista da Alemanha, medalha de prata na prova do quilômetro, o Dieter Kieseler, prova de quilômetro de velocidade, que teve a vitória do italiano Santi Gaiardoni. O Adolf Schur, na prova de estrada, brigando por medalha. E aqui também o chefe da missão, Manfred Ewald. Os alemães se empenhando para dominar o ciclismo, mas tiveram que se curvar diante da força da poderosa equipe italiana. Os alemães aqui, medalhistas de prata na perseguição por equipes, largada da prova de estrada. E dois momentos da prova individual de estrada, onde a Itália sofreu sua única derrota. O soviético Viktor Kaptonov conquistou a medalha de ouro e ele ele fez uma contagem errada das voltas que havia dado. Ergueu o braço, achando que havia garantido a medalha de ouro, e foi informado que precisava dar mais uma volta no circuito
para garantir a vitória. Nisso o italiano se aproximou e o soviético teve que se recompor fisicamente e psicologicamente para prosseguir na prova. E numa arrancada final, a foto mostrando nessa página, o Kharitonov à frente do Livio Trapé, da Itália. Foi a única derrota da Itália no ciclismo nesses Jogos Olímpicos de Roma. Das 6 medalhas de ouro, a Itália levou 5. Perdeu só nessa prova para o Viktor Kharitonov, da União Soviética. O público, o percurso de onde foi a prova de estrada, momentos na Vila Olímpica, outros momentos na Vila Olímpica, Coca-Cola, que era na época, em 1960, uma Coca-Cola italiana. A raposa, né, o lobo que alimentou Rômulo e Remo, um símbolo italiano. Os palácios, a iluminação, as praças italianas, comércio. Olha o trânsito já em 1960. Aqui uma romana, um romano. Os passeios pelas ruas, pela antiguidade de Roma. Mais texto aqui falando da provas de remo. Não, ciclismo ainda. A ginástica, um grande domínio da União Soviética. Ginástica feminina. O boxe. Ainda aqui o boxe. E mais fotografias. Coliseu. Imagem do Coliseu. Uma outra imagem na praça. Uma homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Né, os alemães indo prestar essa homenagem. E as competições de ginástica. As competições de ginástica alemã, Roselori Sontag, competidora japonesa, Shirazo. E aqui a soviética, Polina Stachova, equilibrando-se uma só mão na trave. Nas barras assimétricas, a Ingrid Vost, alemã, simétricas que foram vencidas pela Polina Stachova. Uma jurada da Alemanha Oriental. A grande Larissa Latinin, da União Soviética, ganhadora de 3 medalhas de ouro, campeã no solo, campeã no geral individual, campeã por equipes. E aqui a tcheca Eva Bozakova, que obteve a medalha de ouro na trave e a única medalha que escapou do domínio das ginastas soviéticas. As ginastas soviéticas obtiveram 5 medalhas de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Os ginastas aqui recebendo a medalha na disputa por equipes, os soviéticos com 3 veteranos de 1956, o Yuri Titov, Albert Azaryan e Boris Shakhalin, tendo que se curvar diante da poderosa equipe japonesa que tinha Takashi Ono, Yukio Endo, o Masao Takemoto, Nobuyuki Aihara, uma grande equipe japonesa que iniciou um domínio que se estendeu por 5 Jogos Olímpicos. Yuri Titov, soviético nas argolas, grande Yuri Titov, que posteriormente foi presidente da Federação Internacional,
finlandês Elgen Ekman, campeão no cavalo com alças, e outro soviético, o Boris Chakhalin, que conquistou 7 medalhas nesses Jogos Olímpicos, 4 delas de ouro, campeão no salto, aqui executando o salto, dividiu a medalha de ouro com Elgin Ekman no cavalo com alças, foi campeão no geral individual e também nas barras paralelas. Grande Boris Chakhalin. E aqui o Takashi Ono, nessa foto, Takashi Ono obteve 6 medalhas, empatou com o Chakhalin no salto, foi campeão na barra fixa e por equipes. Chakhalin, 6 medalhas, 13 na carreira. Tanto o Chakhalin como o Takashi Ono obtiveram 13 medalhas em suas carreiras olímpicas. Ono com 4 participações olímpicas e o Chakhalin com 3. Outro ginasta, o alemão Siegfried Fülle, que representou a Alemanha Oriental. E outro ginasta, Günter Liss, o serviço médico, né, Cruz Vermelha, atuando aí nos Jogos Olímpicos. Local da realização do torneio de boxe. E aqui o romeno Mircea Dobrescu, nocauteando o suíço Paul Chervet. Aqui o Dobrescu derrubando Chervet. Harry Lampion, o boxeador à direita, com medalha de bronze. O Günther Zegmund, medalha de bronze na categoria mais pesada. Uma foto de uma categoria mais leve, Giovanni Benvenuti da Itália contra o soviético Yuri Radoniak. Benvenuti armando o soco e o Radoniak todo apreensivo. O Radoniak ficou com a medalha de prata e o Benvenuti conquistou uma das 3 medalhas de ouro dos italianos. O italiano Zamparini derrotando o australiano Taylor. E um momento da luta do Oleg Grigoriev da União Soviética contra o mesmo Zamparini da Itália. Grigoriev conquistou a única medalha de ouro da União Soviética no torneio de boxe de 1960. Lembrando que em 1956 os soviéticos conquistaram 3 medalhas de ouro no boxe. Francesco Musso da Itália lutando contra o polonês Adamski e o Musso sendo declarado vencedor contra o polonês Adamski. Um momento de filmagens, programa televisivo da TV alemã. Um momento também de transporte na Itália e uma narração através de uma imagem da televisão. O texto ainda falando do torneio de boxe. E nessas páginas, as competições de luta que ocorreram na Basílica de Macenzio. O levantamento de peso, menção ao recorde do Yuri Vlasov, as disputas de canoagem, onde os soviéticos obtiveram 3 medalhas de ouro, grande desempenho da União Soviética, disputas de remo e as disputas de vela. A esgrima teve domínio também da União Soviética, embora a Itália também tenha feito uma boa campanha. Lothar Metz, da Alemanha Oriental, lutando contra o representante de Luxemburgo. Metz foi campeão olímpico em 1968, aqui também obteve medalha. E o público acompanhando o torneio de luta na Basílica de Macenzio, na Itália. Uma divisão para
se acompanhar as provas, né? Mas dependendo da posição que se tinha, talvez desse de encontro com essas pilastras. Dá toda uma característica, né? Uma característica própria para esse torneio, por causa dessa estrutura, né, da Roma Antiga. Kormanik, a luta do Metz contra o Kormanik da Tchecoslováquia. E outra luta, o campeão Wilfred Dietrich, campeão no estilo livre na categoria mais pesada, a única medalha de ouro da luta livre que fugiu ao domínio de norte-americanos e turcos, e ainda obteve uma medalha de prata na luta greco-romana, onde perdeu para o soviético Ivan Bogdan. Mais um momento da luta, aqui o Trojanovski da Polônia, o Kemmerer lutando contra o Trojanovski, e o italiano Fabbri contra o alemão Stang, nessa divisão menor. As provas de luta eles documentam muito mal, esses livros da Alemanha Ocidental. Um esporte que não tem muito interesse para eles, a documentação não é muito boa. O levantamento de peso, que um alemão oriental, Werner Dietrich, foi apenas na 7ª colocação. Público, os jurados, aliás, aqui o público, e o grande campeão da canoagem, Gert Fredriksson, que obteve a medalha de ouro no caiaque duplo, 1000 metros, com os Schodelius. Formou dupla com os Schodelius e conquistou a medalha de ouro. A Alemanha obteve a medalha de ouro no revezamento, e a União Soviética na canoa dupla, as provas masculinas. Aqui o dinamarquês, o Erik Hansen, que foi campeão da prova individual de caiaque. Caiaque ou canoa? Acho que foi no caiaque. O Erik Hansen na canoa foi Janusz Part, da Hungria. Os soviéticos campeões, o Gestor e o Makarenko, vencedores na canoa dupla, 1000 metros. E aqui os alemães, também na prova de canoa. O pódio da prova feminina, a alemã Therese Zentz, medalhista de prata, a soviética Antonina Seredina, medalha de ouro, e a polonesa Daniela Walkowiak, conquistando a medalha de bronze. Mais um lance aqui da prova de caiaque. Os alemães não obtiveram medalha, o Krause e o Lang. E uma largada da prova de revezamento na canoagem, a única vez que essa prova foi disputada. E os alemães, que conquistaram a medalha de ouro nessa prova de revezamento, Günther Pellerberg e Dieter Krause, da Alemanha Oriental, e os outros dois, o Paul Lang e o Friedhelm Wentzke, da Alemanha Ocidental. Então, uma união aí de alemães orientais com alemães ocidentais para a obtenção da medalha de ouro olímpica. As competições de remo, o soviético Vyacheslav Ivanov conquistando o bicampeonato no esquife. A torcida, o Achim Hill, da Alemanha, que obteve a medalha de prata na prova do esquife. Aqui os alemães, Nubel, Henneberg e Zerta, conquistando. Zerta é o timoneiro, esse garoto de 13 anos, conquistando a medalha de ouro no 2 com. Alemanha muito forte nas provas de remo. No 4 com, a Alemanha também obteve a medalha de ouro na prova do 4 com. A equipe Sintel, Efforts, Litz, Rickmann e Jobst conquistaram a medalha de ouro no 4 com. O 4 sem, a vitória ficou com os Estados Unidos. E os alemães no 8 com, batendo a poderosa equipe também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conquistaram medalha. Os tradicionais norte-americanos não obtiveram medalha nessa prova do 8 com.
do remo. Vou encerrando aqui. Mais texto, né? As provas de tiro, as competições de tiro aqui vencidas pelos soviéticos, competições de hipismo. Mais texto aqui da competição aqui do pentatlo moderno. O futebol que teve a vitória da Iugoslávia. Uma explicação aqui dos iugoslavos. E vamos entrar nessa parte de fotos. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e do canal do YouTube Sovurs. Obrigado e apoiem o canal. Voltaremos com a terceira parte da filmagem desse poderoso livro da antiga Alemanha Oriental sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Obrigado.